Glória a Deus. Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero convidar os irmãos a lerem comigo dois textos. Um que está em Atos capítulo 7, versículos 2 e 3. Vou pedir a total atenção dos irmãos neste momento. Pedir que os irmãos evitem conversar, evitem se levantar. Vamos nos voltar completamente ao Senhor neste momento. Coloque seu coração diante de Deus. Deixa Ele falar contigo. Tá bom? Não vamos dividir o tempo da palavra com qualquer outra coisa, não. Atos capítulo 7, versículos 2 e 3. Depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Tá bom? Lendo primeiramente Atos capítulo 7, versículos 2 e 3, que nos diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Versículo 3, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Diga amém. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2. Foi o texto que nós lemos na abertura dessa reunião. Versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amados, nós começamos na semana passada uma nova série intitulada A Necessidade de Confirmarmos a Nossa Vocação e Eleição. E nós trouxemos como um texto, que praticamente é o que nós vamos trabalhar durante esta série, um pequeno texto que diz assim: em tempos de crise espiritual, refletir e problematizar os nossos valores e anseios eternos ajudam-nos a retomar o caminho dos primeiros começos. Então, antes de tudo, lembre-se de uma coisa: nós estamos vivendo tempos de crise, tá bom? Não somente a crise que está patente aos nossos olhos, essa polarização política que tem nos afetado grandemente, mas, sobretudo, estamos vivendo uma crise de ordem espiritual. E talvez você diga: pastor, eu não consigo perceber essa crise. É exatamente esse um dos principais sintomas da crise espiritual. É o não mais perceber. É a insensibilidade. Quando tudo está, parece que está bem, não estando, e você não consegue perceber a urgente necessidade. Afinal, de duas uma: ou você, ou eu no caso, ou nós que achamos que não temos nenhuma crise espiritual, estamos certos na nossa insensibilidade, ou então Jesus e os apóstolos estavam errados, ou vice-versa. Porque Jesus declarou que antes da sua vinda, Ele fala sobre essa crise como quem pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Olha, Jesus está dizendo que os dias da sua vinda seriam dias de muita incredulidade. A fé daria lugar aos questionamentos, à razão pura, daria lugar ao ateísmo, ao gnosticismo, ou até mesmo ao ateísmo prático, porque há uma diferença entre o ateísmo prático e o filosófico. O ateísmo filosófico é aquele que estuda e procura fundamentar, de alguma maneira, as suas razões para demonstrar que não há um Deus. Ao passo que o ateísmo pragmático ou prático é aquele que, embora você confesse com seus lábios que você crê em Deus, mas você vive de forma prática como se não houvesse.
Ou seja, de nada adianta você falar que há um Deus, se você vive como se não houvesse. Então, isso significa que nós não estamos dando muita bola e nem muito crédito para essa ideia de Deus, né? De todo modo, os apóstolos também anunciaram esse tempo de crise. Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz que esses últimos dias seriam dias difíceis. E quando ele fala de dias difíceis, ele vai dando uma série ali de características desse tempo, e uma delas diz que os homens teriam aparência de piedade, e entretanto negariam a força ou o poder de uma vida piedosa. Ou seja, teriam a aparência, toda a forma exterior, uma confissão exterior, mas faltaria neles o poder da vida indissolúvel no seu interior para livrá-los das paixões que há neste mundo. Então, primeiro ponto, entenda, há uma crise espiritual instaurada, de profunda insensibilidade, também anunciada pelo próprio Jesus em Apocalipse capítulo 3, quando ele fala sobre a igreja de Laodiceia, que profeticamente aponta para os nossos dias. Então, em tempos de crise, como nós estamos aqui demonstrando, faz necessário refletir, atenção, e problematizar os nossos valores e anseios eternos. Ou seja, olhe para mim, em nome de Jesus. Quais são os seus valores? Vamos lá, vamos enumerar alguns. Você foi chamado por Deus, sim ou não? Fale para mim, em nome de Jesus, olhe para mim. Pense uma vez na sua vida sobre isso. Não é verdade que os crentes dizem, o Senhor me chamou? Até falam, quando o Senhor me chamou, aí fala a data do chamamento, sim ou não? Ou seja, é comum e corrente no meio dos cristãos a ideia, e até mesmo pode dizer a verdade bíblica, de que quando nós começamos a nossa vida cristã e efetiva, isso se dá a partir do chamamento. Isso é uma verdade bíblica. Agora, o que eu quero que os irmãos entendam é, se o chamamento é uma verdade bíblica, e se torna para mim, portanto, agora, no caso, um dos valores da vida cristã, você foi chamado por Jesus, Ele te chamou como chamou Saulo de Tarso, ali no caminho de Damasco. Eu pergunto, você já parou algum momento para pensar, poxa, o Senhor me chamou, afinal, Ele me chamou de onde? Para onde? Nós temos que problematizar os nossos valores, a nossa fé, né? Então nós fomos chamados, o que mais? Exercemos fé, sim ou não? Se tirar a fé, continua a existir o cristianismo? Não, não há mais cristianismo, perfeito? Então a fé é um dos valores cristãos. O que é problematizar? Eu digo que nós precisamos, em tempos de crise, refletir e problematizar os nossos anseios, os nossos valores. O que é problematizar a fé? Você já perguntou para si mesmo se porventura você tem fé? Não parece um pouco estranho? Você tem medo de você perguntar isso e começar a investigar? E se você descobrir que você não tem fé? Olha que coisa boa se você descobrir isso. Aí você vai pelo menos parar de perder tempo, né? Porque às vezes está investindo tempo numa coisa na qual você não acredita, efetivamente. Na qual você não tem ligação real de fidelidade para com a coisa. Por que nós estamos sentindo no coração da parte de Deus a necessidade de trazermos essas questões e problematizá-las? Ora, porque não há mais tempo de nós ficarmos simplesmente achando que está tudo bem. Você precisa perguntar acerca da sua fé. Qual é a verdadeira fé? Quais são as características de uma verdadeira fé? Então você tem o chamamento, você tem a fé. Você também não tem a esperança na volta do Senhor ou não tem? Sim ou não? Você não acredita que você está caminhando, que você deva chegar a algum lugar com essa sua trajetória espiritual? E essa esperança no seu coração, ela é real? Ela é apenas um dogma? Você aguarda de fato ou não aguarda? Então, em tempos de crise,
refletir e problematizar nossos valores e anseios eternos ajudam-nos a retomar o caminho dos primeiros começos. Então, essa é a ideia. Então, nós queremos refletir com os irmãos. As mensagens dessa série visa problematizar, refletir, pensar, repensar, considerar, resgatar esses valores. E para tanto nós propomos na semana passada que nós vamos tomar Abraão como a nossa metáfora, porque em Abraão nós vamos encontrar um reflexo da nossa própria experiência. Afinal, a Escritura demonstra claramente que Abraão é o pai da fé. Sim ou não? Pai da fé não é porque ele gerou a fé, mas é porque ele é colocado no plano da economia divina como aquele que foi chamado para sair da sua terra e, depois de fazer toda a sua trajetória de uma terra, a Ur dos caldeus, para a boa terra de Canaã, ele chegar no final da sua fé, como aquele que, tendo uma fé inicial, essa fé foi crescendo e foi amadurecendo até chegar no auge. Então Abraão é para nós o modelo. Por isso que a Bíblia diz que Abraão não somente é o pai da fé, mas é o pai de todos aqueles que creem. Então, nesse sentido metafórico, os irmãos todos, juntamente comigo, são convidados a olhar para Abraão e tomar Abraão como modelo. E agora não ficar pregando a história de Abraão, não quero ficar repetindo a história para os irmãos. Os irmãos já conhecem a história de Abraão, mas nós vamos olhar para essa história, vamos observar que essa história de Abraão, ela tem vários marcos que definem, que decidem o destino, decidem a história, decidem a caminhada de Abraão, até que ele chega no desfecho. Abraão sai de Ur da Caldeia, faz toda a sua jornada em direção à terra que o Senhor lhe haveria de mostrar. E então, quando é dito que ele estava no alto do monte Moriá, quando ele já havia colocado o seu filho Isaque sobre o altar, que agora ele levanta o cutelo para então levar a sua fé à última consequência, Deus não permite que Abraão execute o seu filho, afinal, Deus não se compraz em sacrifícios, sim ou não? Até hoje os crentes do século XXI não entenderam isso, né? Mas Davi lá no tempo do Antigo Testamento já sabia disso. Salmo 50, Deus não se compraz em sacrifícios. Então Deus fala, não, Abraão, não mate o seu filho. Eu não quero sacrifícios, não quero sacrifício nem de animais, que dirá humano, né? E naquele momento diz Tiago, Abraão, por levar a sua fé, a última consequência, depois de entregar tudo, Abraão foi chamado amigo de Deus. E esse é o alvo que nós queremos, sermos todos nós chamados amigos de Deus. Então, hoje eu convido os irmãos a começarem essa caminhada conosco. E nós temos que perguntar, mas o que de Abraão tem de essencial? Ora, tem uma jornada. Abraão habitava onde? Ur da Caldeia. O Senhor diz, sai da tua terra e vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai para uma terra, não leva o endereço, não sabe o nome da terra, ele apenas deveria seguir o Senhor. Tanto é que o Senhor diz, e vem. Ou seja, o Senhor ia com Abraão. Ou melhor, Abraão deveria ir com o Senhor haveria de guiá-lo até o alvo, até o ponto final dessa trajetória. E portanto nós vamos considerar que essa trajetória de Abraão é toda a vereda da vida cristã. Ou seja, nós temos também uma caminhada, nós temos também uma jornada. E só em dizer que a vida cristã é representada por uma jornada, isso já implica um certo dinamismo. Ou seja, vida cristã não é algo estático, vida cristã não é algo fossilizado, vida cristã é processo,
Vida cristã é algo que acontece. A vida cristã é um acontecimento. Coloca definitivamente no seu coração. Vida cristã é algo que se vive, é algo que se experimenta todos os dias. Não é somente no dia de domingo, quando você separa a sua roupa para vir ao culto. Não. A reunião da igreja no domingo é uma celebração nossa. Ou seja, nós precisamos desse encontro social, estar com os irmãos, podermos comungar juntos, participando do pão, do vinho, cantar, louvar, adorar, sermos ministrados. Mas tão logo acabar a reunião aqui hoje, você vai para casa e a sua vida cristã continuará acontecendo. Vida cristã é como Abraão, caminhando, passo a passo, dia a dia. São atitudes que nós tomamos. É a nossa consciência que vai tomando consciência de si mesma, tomando consciência da verdade, tomando consciência de Deus. A vida cristã é como um crescimento constante, e para tanto nós devemos estar atentos, porque infelizmente um dos grandes problemas nossos, enquanto cristãos, no sentido institucional, enquanto cristianismo, é que nós não somente aprendemos a separar a vida cristã da vida comum, que me parece que nós temos duas vidas. Uma coisa é a minha vida particular, uma coisa é o meu trabalho, é a minha família, são meus negócios, meus planos, meus projetos. Outra coisa é a minha vida com Deus. Domingo eu vou lá na igreja, vejo os irmãos, levo lá a oferta que o pastor hoje fez um apelo lá, tem que levar a oferta lá direitinho, né? Ouve a palavra, pronto, agora eu estou abastecido para a semana. Aí vai para casa e espera o próximo domingo para vir. Não, isso não é vida cristã. Reunir com os irmãos faz parte, mas a vida cristã é um caminhar constante, até que um dia você possa fazer, como é dito na literatura comum secular, você possa fazer o que chamam de fazer a sua travessia. A travessia é quando você passa do estado de homem plenamente natural para o homem plenamente espiritual. Vocês lembram de Jacó? Sem querer misturar as metáforas de Abraão com Jacó, mas o fato é que Jacó também teve uma trajetória, teve uma história. Lembram que quando, lá no finalzinho da sua experiência, ele luta com aquele anjo do Senhor, ali no val de Jaboque, ele é tocado no seu fêmur, e ele diz: olha, eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoares. Então o Senhor diz: tu já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. E agora o texto lá em Gênesis 28 termina com agora o Israel, não mais o Jacó. Muda-se o nome, muda-se a pessoa. Ele agora subindo o val, e diz o texto, até como uma frase bem poética, parece até o final de um filme, aquela musiquinha de fundo, ele subindo, manquejando de uma coxa, e o texto diz: nasceu-lhe, pois, o sol. Olha que lindo. Não parece final de filme? Bem que finalzinho. Depois daquela saga toda, você já está cansado, já comeu pipoca. Aí dá aquela catarse, né? Ele subindo com o cajado. Nasceu-lhe, pois, o sol, e manquejava de uma coxa. Ou seja, o andar de Israel, do antigo Jacó, já não era mais o mesmo. Mudou-se o nome, mudou-se o caminhar, mudou-se a vida. Ali Jacó teve a sua travessia. João Guimarães Rosa, escreveu um livro também chamado Grande Sertão Veredas. E se você nunca leu, eu digo, leia. Porque se você nunca viu um profeta de Deus, há de ver
na boca de Riobaldo, o personagem principal, que ao longo daquelas centenas de páginas ele também realiza a sua travessia e termina o livro dizendo: havia somente o homem, travessia. João Guimarães Rosa é um poeta, na verdade é um literato preocupado com um tema central. Todos os seus contos e o seu romance têm a ideia central: o homem precisa nascer de novo. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Deixe de ler essa literatura gospel e comece a ler João Guimarães Rosa, que sua vida vai mudar. Com certeza. Aquele livro, 7 Passos para a Vitória. Para de bobagem. 7 maneiras de ficar rico. Para cima de mim. Que mais? 7 o quê? 7 chaves para o sucesso. 7 dicas de como cozinhar. Não cozinha não, meu irmão. A dica é só uma para cozinhar. Comece a cozinhar. Cozinhe com amor. Aceite as críticas. Vai melhorando. Diminui o sal, está salgado. Tira o cominho. Muito cominho na carne e fica ruim. Usa o alho. Muito alho. Refoga a comida. Só pega o feijão congelado. Joga dentro da água. E nem dissolveu o gelo. Já está servindo no prato. Não fica bom. Aí vai ler 7 passos para ser um cozinheiro? Não vai. Entendeu? Enfim. E de todo modo, então, nós precisamos de entender a vida cristã, portanto, enquanto processo, com vistas àquele grande momento em que nós faremos também a nossa travessia. Você fará a sua travessia. Em termos bíblicos, você vai experimentar o que Jesus disse que é o novo nascimento. Pastor, mas nós já nascemos de novo. O crente nasceu de novo. Afinal, não, você não nasceu de novo. Você começou o processo de novo nascimento. E você pode puxar o que quiser, quantas teologias sistemáticas quiser. Eu provo, você é a prova do que eu estou dizendo. Querem ver uma coisa? Eu vou provar para vocês. O que é necessário para que alguém nasça de novo? Pronto, está aí a resposta. Morrer. Ora, se eu não morrer, como posso nascer de novo, segundo o conceito de Jesus em João capítulo 3? Aí a pergunta é: você morreu? Aí o crente dogmaticamente responde: morri. Eu falei, mas morreu mesmo? Quer dizer que não tem nada vivo dentro de você, de velho homem? Pastor, você está desafiando agora a Escritura, porque o Paulo diz que aqueles que... Como é que é? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está certo. É você que não está entendendo. O mesmo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 5, dizendo para você: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 3, versículo 5. E ele escreve aos santos que estão em Colossos. Ele escreve à igreja de Colossos. Pastor, então eu acredito em Paulo que escreve aos Colossenses ou Paulo que escreve aos Coríntios? Vocês crê nos dois? Porque são duas verdades fundamentais. Uma falada do plano eterno, do plano daquilo que Cristo já fez, que já está consumado. É verdade que quem está em Cristo, as coisas velhas passaram. Em Cristo, é nele que tudo se passou. É nele que tudo se fez novo. Porque Ele é a tua garantia. Ele é a verdade absoluta que já cumpriu e experimentou toda a vontade de Deus. Está feito. Quanto a mim, preciso agora tomar essas verdades que foram realizadas, que foram cumpridas por Cristo. E preciso começar a caminhar dia a dia,
tomando posse desta verdade, tomando posse dessa palavra a cada dia, cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, como quem está numa caminhada, como quem está numa jornada, até ao ponto de nós então efetuarmos essa nossa transição, até o ponto de que nós possamos, como o apóstolo Paulo, declarar que tudo já foi realizado, que você já combateu o bom combate, que você completou a carreira, que você guardou a fé, que você já atingiu, portanto, essa experiência do novo nascimento. Novo nascimento é algo que acontece paulatinamente. O novo nascimento, ele vai acontecendo na mesma proporção que o seu velho homem vai morrendo. Quanto mais o seu velho homem morre, mais de Cristo é gerado. Mais velho homem morrendo, mais de Cristo sendo gerado. E a prova maior disso é quando Paulo diz que dentro de você e dentro de mim existe uma luta. A carne milita contra o espírito contra a carne. Eu pergunto, que parte é essa que Paulo diz que é a carne que milita contra o espírito? É o diabo ou é você? Essa carne é de quem? Não é você? Essa carne, portanto, é aquilo de Adão que ainda permanece e que precisa de ser destruído nessa batalha. O espírito precisa vencer esta carne dia a dia. E nós vamos realizando esse processo e experimentando o morrer do velho homem e o nascer de um novo homem, na medida que nós vamos ouvindo a palavra, compreendendo a palavra e vamos agora praticando a palavra. Lembrem-se de Mateus capítulos 5, 6 e 7. O sermão da montanha. Uma das partes mais lindas das Escrituras. Uma das partes mais límpidas das Escrituras. Uma das partes mais essenciais, sem mistura das Escrituras. Quando eu falo sem mistura, é porque ela não vem com teor histórico, né, do tempo, nem com o olhar do tempo que é limitado, mas ali é Jesus dizendo como é o reino de Deus, qual a natureza do reino de Deus, qual a natureza dos cidadãos do reino de Deus. E quando você está extasiado lendo o capítulo 5, capítulo 6, quando chega no capítulo 7, que você está, gente, mas que maravilha de palavra, o quanto que nós estamos distantes dessa palavra, da prática dessa palavra. Aí Jesus encerra o sermão da montanha dizendo, presta atenção, em nome de Jesus. Como Jesus encerra o sermão da montanha? Dizendo, olha, aquelas pessoas que ouvem estas minhas palavras, em nome de Jesus, aquele que ouve Mateus 5, 6 e 7, e ouvindo essas palavras, não as pratica, ele não pratica, essa pessoa é comparada a, ele comparada a um homem nécio. Nécio é um eufemismo, para não usar a palavra burro. Verdade. É uma palavra bonita de... Sabe que a pessoa é um tolo, é um vacilão. O que mais? Ajuda aí. Abestado do dentão, diz a Vera. O homem que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem tolo, o homem nécio, que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, uma vida sem alicerces. Uma vida representada pela construção de uma casa, cujo fundamento não tem substância rígida, rigorosa, forte. De modo que é dito, vindo contra esta casa os ventos, dando de ímpeto contra essa casa as chuvas, né, os rios, o vento e a chuva, essa casa caiu. Isso é verdade.
Essa metáfora é a coisa mais certa que tem. E ele diz mais: mas o homem que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha, de modo que vieram as chuvas, deram de ímpeto contra a casa os ventos, transbordaram os rios, e essa casa permaneceu inabalável, permaneceu firme. Essa casa permanecer firme ou essa casa ser destruída diz respeito ao momento em que nós cruzarmos deste plano físico para o plano eterno e para o plano espiritual. Porque aqui nada se comprova. Eu olho para a Natália, ela vive chorando nos cultos, parece que só ela tem o Espírito Santo, só ela que chora, entra chorando, sai chorando. Olha, ouviu uma mensagem, está chorando. Mas o dia dirá. Perfeito? Aí o Cadmo, coitado, vem aí, fica aí com um colar no pescoço, uma cruz pendurada, não chora, mais ri do que chora. Aí, não vai, chega lá, não vai. Mas será? O dia dirá. Se nós tivemos uma vida aqui na terra, sólida ou não. Então, essa é a ideia. Eu quero convidar, portanto, os irmãos a caminharem comigo nessa trajetória de Abraão, ponto a ponto. O primeiro princípio que nós vamos extrair da experiência de Abraão, para que você entenda esse princípio na sua experiência, é o princípio do chamamento. Coisa interessante, Abraão foi chamado. Então agora pense comigo. Abraão morava em Ur da Caldeia, conforme Atos capítulo 7, desculpe-me, versículos 2 e 3. Ur da Caldeia, para quem não sabe, imagine comigo, podemos falar que Ur da Caldeia era uma terra sem Deus. Ur da Caldeia era uma civilização sem Deus, uma terra de ídolos. Para os irmãos terem uma ideia, me acompanhem nesse rápido raciocínio, todos aqui. Imagine que Deus criou o homem, Adão e Eva, para a sua glória, criou os perfeitos, né? Deus criou o homem reto. Agora, Deus quer que esse homem se cresça e multiplica para a expressão e manifestação da sua própria glória. Esse homem pecou, não foi? Capítulo 3. E agora, esse homem vai crescendo sobre a terra, esse homem pecador, até que chega um momento na história, Gênesis capítulo 6, que está dito: Deus disse, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Ou seja, a maldade cresceu a tal ponto que Deus precisa recomeçar. E aí ele traz o dilúvio, os irmãos lembram da história? E o dilúvio ali é como que apagasse a história anterior para instaurar um novo momento com Noé e a sua família. E aí capítulo 9 de Gênesis, Deus faz um pacto com Noé. Esse pacto é Noé, crescei, multiplicar, e é o mesmo pacto que faz com Adão. É como dizer, Noé, agora vamos fazer esse negócio funcionar. Cresça, multiplique, vamos encher essa terra da minha presença, da minha glória, dos meus atributos. Aí começa a crescer, novamente o povo, chamado os pós-diluvianos, aqueles que vieram depois do dilúvio. O segundo momento, esse povo vai crescendo, diz a história que aproximadamente uns 300 anos depois do dilúvio, estava aquele povaréu todo. Quando então ocorreu a Torre de Babel, né? Quando Nimrod, convocando todas aquelas pessoas, disseram: pessoal, é o seguinte, vamos pensar. E o povo, sim, vamos pensar, vamos refletir. Vocês já imaginaram que os nossos pais foram mortos no dilúvio? Isso é verdade. Será que Deus está pensando que nós nos esquecemos disso? Eu estava aqui pensando, dizia Nimrod, esse mesmo que destruiu nossos pais, qualquer hora e por qualquer motivo, também virá nos destruir. Alguém no meio da multidão levantou a mão e disse: não, Nimrod, ele fez uma aliança, colocou um arco-íris, diz que não vai mais fazer isso. E aí Nimrod perguntou: e você acredita nele? Falou: acredito. Mas ele matou nossos pais. Você acredita na palavra de um assassino? Essa conversa de Nimrod é uma conversa anticrística, né? É a mesma voz da serpente de Gênesis 3.
Daí eles nós propôs, vamos fazer uma cidade e uma torre, cujo topo alcança aos céus. A cidade nos livrará de nós nos dispersarmos. Precisamos estar juntos. Não podemos nos dispersar, porque se nos dispersarmos, nós perdemos força. Vamos então ficar juntos, porque se ele vier, nós temos força para encará-lo. E se ele mandar chuva, nós temos a torre para nós nos refugiarmos. Eu quero ver. E ali houve a grande rebelião contra Deus. Novamente Deus olha para a terra, diz, não vai dar certo. Está complicado. Todo esse pensamento aqui, que estou seguindo aqui, a ordem bíblica da história, nós estamos usando, assim como na Bíblia, uma linguagem meramente antropomórfica, tá? Ou seja, para os irmãos entenderem, a experiência humana é do ponto de vista do homem, não de Deus, essa linguagem. Então imagine só, Deus fala assim, olha, vou ter que recomeçar. Deus começou com Adão, recomeçou com Noé, e agora precisa o quê? Recomeçar. Na Torre de Babel, houve ali a divisão das línguas, vocês lembram? Surgem as nações, o povo se dispersa, e Deus aqui, desse meio, lá em Ur da Caldeia, lá no miolo da rebelião, uma terra agora sem Deus, porque eles deram as costas a Deus, uma terra de ídolos, uma civilização totalmente separada de Deus. Deus fala, Abraão, portanto, era um idólatra, saibam disso. O pai de Abraão era um fazedor de ídolos. Então Abraão estava numa terra sem Deus. Estava numa civilização sem Deus. O que é uma civilização sem Deus? É uma civilização cujos valores concentram-se todos no homem. É um povo de um tempo que ignora completamente a Deus. Não no sentido de não ter ciência da sua existência, mas é um povo que diz, nós não queremos saber de Deus, nós não precisamos de Deus para nada, nós somos suficientes para conduzir nossas vidas, para manter nossas vidas, e portanto, que Deus se exploda para lá. E é desse meio, dessa civilização sem Deus, é que Deus diz, Abraão, sai da tua terra. É um chamamento. Abraão, sai daí. Não tem como eu cumprir na tua vida o meu propósito enquanto você permanecer neste meio. Olhem para mim. O princípio da terra é um princípio da nossa própria natureza, daquilo que nós somos. Imagine que um povo que está numa terra é um povo que é plantado numa terra. Entenda isso metaforicamente falando. Daí vem a ideia de cultura. O que é a cultura? A cultura são os hábitos, são os costumes de um povo que está plantado numa terra. E a partir dessa metáfora é um povo que se alimenta, que se sustenta dessa terra. E portanto, assim como uma planta cujas raízes entram na terra, se alimentando da terra, agora ela traz para si, ela se alimenta, toda a sua natureza, o seu crescimento agora é fruto daquilo que aquela terra é. Os nutrientes, as vitaminas, o ferro, a água, tudo o que ela precisa vem daquela terra. De modo que, no sentido metafórico de que estamos falando, é como Deus diz, Abraão, você está plantado numa terra. Essa terra, de tudo que você dela recebe e se alimenta, é idolatria, é desprezo a Deus, é rebelião contra Deus, é apostasia. Você precisa ser arrancado dessa terra, e eu vou te levar para uma outra terra, na qual eu vou te plantar. Nós sabemos posteriormente pela Escritura que essa outra terra, que é a terra de Canaã, é chamada Terra Santa, onde Deus haveria de colocar ali a sua cidade e o seu templo sagrado. Então a ideia, Abraão, sai e vem. Aqui nós temos a ideia do chamamento. Assim como Abraão, nós também fomos chamados. A diferença é que você pode estar pensando, Abraão morava em Ur da Caldeia, ele foi chamado para uma terra. Inclusive ele chegou até essa terra para a qual Deus o chamou. Mas eu não. Nós devemos entender isso espiritualmente.
Os irmãos sabem que quando Jesus fala sobre o filho pródigo, não é? É dito que aquele filho que estava na casa do pai, e ali representa o reino de Deus, aquela grande casa com muitas riquezas, na qual o filho estava, representa o reino de Deus. É dito que um filho mais moço disse: pai, dá minha parte dos bens que me cabe, que eu vou viver a minha própria vida, não é isso? E ele sai da sua casa e vai para onde? Ele vai para uma terra distante. Espiritualmente falando, todos nós, ali representados pelo filho pródigo, nós estamos numa terra distante. Todos nós estamos numa terra estranha. E o pior, nós não somos dessa terra estranha. Nós somos estrangeiros. Afinal, o Senhor, antes de nós nascermos, Ele já havia nos separado, Ele já havia nos elegido, havia nos predestinado. Mas na nossa experiência prática, nós nascemos numa terra estranha. Espiritualmente, nós somos como um filho pródigo, distante, numa terra em que não se ama a Deus, em que não se deseja por Deus. Uma terra cujos valores são outros e não os valores eternos. Essa terra não é o Brasil, não é a Paraíba, nem o Ceará, nem qualquer outro estado, nem qualquer outra terra, outro país no planeta Terra, mas essa terra é o que João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz que é o mundo. Ele fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo aquilo que há no mundo, aí ele vai citando, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, não procedem de Deus. Nesse momento nós precisamos parar um pouco e pensar. E as coisas vão apertar aqui um pouquinho, tá? Antes do final da mensagem. Mas eu quero que vocês caminhem comigo, porque nós vamos chegar numa situação, e eu vim hoje decidido a falar. Eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar. Eu já sei. Mas eu não posso fazer nada por você. Eu vou falar o que é preciso dizer. Olhe para mim. Você está no mundo, disse Jesus, mas você não é desse mundo. Você já entendeu isso alguma vez na sua vida? Você já entendeu que você não é qualquer pessoa? Pare um pouquinho para pensar. Dentre tantos que havia em Ur da Caldeia, Deus chamou: Abraão, sai. Não é hora de ficar teologizando, perguntando: ah, mas e o José que não foi chamado? Esqueça quem não foi chamado. O chamamento é propriedade única e exclusiva de Deus. Ele chama e ponto. Senhor, mas ele não vai chamar o fulano? Para. Não cabe a nós essa investigação. Ficar procurando estabelecer doutrina e argumentando e puxando o versículo. Não. Ele chama. Cabe a você uma única preocupação: o Senhor te chamou? Você se sente no seu coração chamado? Ora, se você é chamado, você tem que perguntar: bem, chamado de onde? Né? Para onde? Que lugar é esse no qual eu estou e no qual eu não posso permanecer? Esse lugar é o mundo. Mas não é o mundo planeta Terra. Esse mundo é uma atmosfera espiritual que procura ganhar a nossa consciência, o nosso coração, a nossa mente, e estabelecer tantos pseudos valores dentro de nós, para ocupar e não permitir que os valores divinos nos ganhem. O mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se você é um chamado, entenda definitivamente: você é um privilegiado da graça. O Senhor te chamou. Você vai, mas por que o Senhor me chamou? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Para te falar a verdade, se eu fosse Ele, eu não teria te chamado.
Você está rindo? Você acha que Deus, se eu fosse Deus, eu teria te chamado? E se você fosse Deus, teria me chamado? Só quer ser Deus, eu teria chamado. Eu quero dizer que nenhum de nós somos merecedores. Nós nada temos de bom em nós mesmos que nos qualifique. O Senhor chamou pela sua graça e pela sua bondade e pela sua misericórdia. Ele nos chamou. Agora, Ele nos chamou para nos fazer cidadãos do seu reino. Pastor, mas eu sou cidadão da terra também. Eu tenho aqui meus deveres, meus direitos. Tem. O que você não pode fazer é deixar que todas as paixões dessa terra, o que você não pode permitir é que todo esse mimetismo que estamos vivendo, de imitação, de posicionamentos, ganhe o seu coração e faça você uma pessoa violenta contra o seu semelhante. Isso não. O Senhor nos chamou, como diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para o seu reino e para a sua glória. Então o Senhor começa, atenção, dizendo, o chamamento visa nos levar para o reino de Deus e para a sua glória. Não perca a atenção não, em nome de Jesus. Isso aqui é extremamente importante. Mas cuidado para nós não ouvirmos isso como um dogma. Ah, o fulano foi para a glória. Ah, nós estamos no reino de Deus. Cuidado, o reino de Deus não é um lugar específico, geográfico, astral, não. O reino de Deus é uma natureza. O reino de Deus só se está no reino de Deus quando nós ganhamos a consciência e a dimensão do reino de Deus dentro de nós. Estar no reino de Deus não é uma questão de você passar por 2 ou 3 ritos. Levantar a mão, aceitou Jesus, passou pelas águas do batismo e comeu pela primeira vez o pão e tomou o vinho. Pronto, estou no reino de Deus. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Esses procedimentos, levantar a mão, o batismo e o pão, são símbolos para falar de experiências do coração e da alma. Todas elas. Quando alguém levanta as mãos e diz, eu aceito Jesus, isso só é verdadeiro se de fato ele recebe Jesus. Porque se ele não recebe Jesus no coração, ele pode levantar as mãos 1 milhão de vezes. A pessoa quando vai às águas do batismo, aquelas águas apenas representam o morrer e o ressuscitar com Cristo no seu coração. Mas se ele não está disposto a ser unido com Cristo na sua morte, todos os dias, a ressuscitar com Cristo todos os dias, a ser assunto com Cristo e a sentar-se com Ele nas regiões celestiais à direita de Cristo, você pode batizar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vai só tomar banho, ficar gripado, mais nada. Aquelas águas do batismo não mudam a natureza, a mente, a consciência de ninguém. O que aquele batismo em água pode fazer por você é te dar uma consciência tranquila. No sentido de que aquele que passa pelo batismo, que está ali refletindo sobre o significado, sobre a morte do Senhor, a nossa união com Ele. Então agora a sua consciência, ela fica apaziguada, tranquila. Até porque ali se tornou um marco material de uma experiência espiritual. Aí você vai e come o pão da ceia, né? Do partir do pão, toma o vinho. Esse pão e esse vinho também representam essa sua união com o próprio Cristo e com os irmãos que têm a mesma fé, que creem no mesmo Cristo, na mesma morte, na mesma ressurreição. Mas tudo isso são experiências espirituais. Então, o princípio do chamamento, preste atenção, implica em primeiro lugar de falar, Deus te chamou porque Ele precisa te conduzir ao seu reino e glória. Esse é o primeiro ponto que você não pode se esquecer. Pare de falar, eu fui chamado. Pare de falar, eu sou chamado. E comece a dizer a cada dia, o Senhor hoje
Ele está me conduzindo para o seu reino e glória. Hoje o Senhor está ganhando mais a minha consciência. Hoje o Senhor quer me ensinar na caminhada, no meu viver, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na rua, onde quer que eu esteja, estudando, não importa. O Senhor quer me ensinar nos mínimos detalhes, nas pequenas experiências, nos pequenos deslizes, nas palavras que não foram bem pronunciadas, nos meus sentimentos, nas minhas ideologias, na minha exposição. O Senhor quer me ensinar a como eu devo ceder, eu devo renunciar a tudo que é de Ur da Caldeia, renunciar a todo espírito, toda ideia, toda pretensão, toda ideologia, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que não ama a Deus, tudo aquilo que quebra os princípios divinos. Nós não deveríamos estar discutindo quem está certo, se é a direita ou a esquerda. Está errado. Nós cristãos estamos errados. E você, quando discute se a direita ou a esquerda está certa, quem está certo, você está errado. Você deveria estar discutindo esses princípios da direita e da esquerda. São os dois. Esses princípios, direita, esquerda, centro, meio direita, meio centro, mais para a esquerda, para a direita, mais para lá que para cá. Esse princípio, essa voz, essa palavra, esse projeto de lei, essa ideia, essa mudança que querem efetuar, isso está de acordo com Ur da Caldeia ou de acordo com o reino de Deus? De onde você é? Você é da direita ou da esquerda? Responda. Diga: eu sou do reino de Deus. Ah, mas você não pode ser isentão. Não, eu não sou isentão, não. Eu sou totalmente favorável que se implante e se estabeleça na terra todos os valores do reino de Deus. Amém. Agora, como se instaura esses valores é uma grande questão. Não lute com as armas carnais. Ah, pastor, mas você já imaginou se fizerem isso? Você está preocupado com isso? Você nunca leu as escrituras que o mundo jaz no maligno? Você nunca leu que para esse mundo não tem jeito? Você nunca leu? Cristo não veio mudar o mundo. Não. Onde você leu que ele veio mudar o mundo? Ele não veio restaurar a política. Onde você leu isso? Ele veio implantar, instaurar e fazer renascer dentro do homem o reino de Deus. É dentro do homem que esse reino brota, cresce, se manifesta, e não dentro de um tribunal, nem tampouco dentro de uma cúpula. Não. Nós estamos lutando erradamente. Nós estamos preocupados com uma lei que pode sair. Que tal você se preocupar? Ah, irmão, eu preciso, para influenciar o mundo do contrário, ser luz do mundo. A Bíblia diz que a criação está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A maneira de você lutar contra as trevas é resplandecendo e não brigando no meio do povo com bandeira, levando tapa, dando murro, coice, pontapé, xingando. É porque se acontecer isso, eu vou para a rua. Irmão, em nome de Jesus, que violência é essa dentro de você? Vamos repensar. Eu resisti muito tempo a falar isso para os irmãos. Chegou um momento que eu tenho que dizer para os irmãos: ou nós vamos usar toda essa energia e força nossa para lutar pelo reino de Deus dentro de nós como expressão, ou nada feito. Nada feito. Eu não estou entrando nos méritos de quem está certo e quem está errado nessa polarização. Não tenho nada com isso. Eu estou dizendo do reino de Deus. E o que Deus espera de você, você é um chamado para sair da Caldeia. Esses valores não podem estar no seu coração. Não pense você
que porque você não pode ter uma arma, você não mata. Você mata com arma e você mata sem arma, e você mata com a sua palavra, e você mata com a sua língua, e você mata o indivíduo estando ele vivo. Sem que ele morra, você já o matou quando você o despreza. Mas quem quer saber das palavras de Jesus, que disse que se mata com o desprezo, ninguém quer saber do evangelho. Quer saber, vai assinar a lei, arma ou não arma, desarma ou arma. Mas estão preocupados com a caneta, isso é coisa do mundo. Você tem que tratar com o problema da violência no seu coração. É aqui que se trata. Se perguntarem você é a favor da arma ou contra a arma, mas eu sou a favor de Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Só Jesus pode trazer paz para o trânsito. Só Jesus pode trazer paz para as famílias. Porque quando o indivíduo quer matar o outro, se não tem um revólver, ele pega uma faca. Se não tem faca, ele pega um machado. Se não tem machado, ele pega um pé de cabra. Se não tiver pé de cabra, ele pega um saco de mercado e coloca na cabeça, dentro da boca, e fica ali até a pessoa morrer. Como é que eu sei? Porque eu vivo nesse mundo. E aqui a gente vê tanta coisa acontecendo. Irmãos, eu queria tanto. Não vou dizer do cristianismo, que é muita pretensão, mas eu queria tanto que esse ministério de volta à palavra usasse todas as energias, todo esforço intelectual, todo o tempo que se gasta. Bolsonaro está certo, Bolsonaro está errado, o Lula volta, no Lula não volta, se ele voltar, não, papel impresso, não, só na urna, não. Usar todo o nosso esforço para nos preocuparmos o reino de Deus em nós. Vamos influenciar esse tempo, irmãos. Vamos fazer a diferença nesse tempo. Vamos ser luz. Não existe esperança para o Brasil no Lula, nem na Dilma, nem em Bolsonaro. Não existe esperança. Nem no Ciro Gomes. Eu, Josué. Não existe esperança para o Brasil. A nossa esperança é o Senhor. E a igreja precisa declarar que a nossa esperança é o Senhor. E eu falei que ia falar e vou falar. Tá bom? Vou falar. Mas é porque o Bolsonaro foi para a igreja. Como você é inocente. Como você se esqueceu de Constantino? Você se esqueceu de Constantino? Pastor, mas não, você está confundindo as coisas. Irmãos, onde estiver evangelho, não existe armas. Onde há evangelho, não existe armas. A arma do cristão é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Eu te conheço, viu? Perguntar igual Jesus, de que espírito sois? Porque em contrapartida, para a Vera não ficar tão feliz, em contrapartida, os desarmamentistas querem aprovar a morte de um bebê. Que loucura! Desarma porque vai matar o indivíduo, mas mata esse que não tem defesa. Percebem que os valores podem ser de direita, de esquerda, de meio direita, meio para lá e meio para cá, mais para lá que para cá. É tudo do mundo. Quer saber quais são os valores do reino de Deus? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mais nada. Nada além de Mateus 5, 6 e 7. Não precisa ler mais a sua Bíblia. Leia só Mateus 5, 6 e 7. Até você morrer. Não precisa mais. Eu sei que alguém pode tomar essas minhas palavras por blasfêmia. Está vendo? Avisei. Eu estou dizendo, se você tiver o coração aberto, você está me entendendo. Que eu não estou falando de Bíblia. Eu estou dizendo que Mateus 5, 6 e 7 são as palavras inaugurais do ministério de Cristo, que te apresenta o que é o reino de Deus. Pronto. Ame aquelas palavras. Ouça aquelas palavras.
coma aquelas palavras, viva aquelas palavras, procure incutir na sua mente aquelas palavras. Ore todo dia: Senhor, tende misericórdia de mim. Nós precisamos, vamos militar pelo reino de Deus. O chamamento nos fala de mais um ponto interessante. Deus diz: sai da tua terra, onde você está plantado, de onde você se alimenta, onde você é constituído, onde você é cultivado, e vem para uma terra. Ele diz, da tua terra, ele segue, e da tua parentela, e da casa do teu pai. Então nós não temos somente uma terra, nós temos um problema de parentesco. O que significa isso? Olha como o chamamento de Deus é absoluto. O chamamento de Deus não permite que nada seu fique para trás. Ou você é todo de Deus, ou você não é nada de Deus. Quando ele diz, deixa a casa do seu pai, da sua parentela, e vem, ele está nos falando que o chamamento nos mostra, o chamamento nos revela, o chamamento nos aponta para algo que tem sido esquecido por nós. Jesus, nessa ocasião, ele disse aos escribas e fariseus, e ele disse às multidões, Mateus capítulo 23, versículo 9, ele diz, olha, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai, que está nos céus. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que você não pode comemorar o dia dos pais, isso é uma bobagem. Afinal, em outro lugar também foi dito, honra a teu pai e a tua mãe. Como é que ele diz, honra a teu pai e a tua mãe? Depois ele diz, a ninguém chameis de pai, se ele próprio chamou teu pai de pai. Quando ele diz, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai Celeste, ele está dizendo, olha, vocês têm seus pais terrenos, não tem? Mas eles são apenas os genitores. Ou seja, eles foram um meio, um veículo, usado por Deus, para que a semente que neles estava, pudesse agora gerar você. Mas o progenitor, aquele que vem antes de tudo e de todos, e que a todos geram, é o Pai Celestial. É o Pai por excelência. Ou seja, quando nós somos chamados, nós ganhamos a consciência de que nós somos pertencentes a Deus. Não somente pelo direito de redenção, mas também e sobretudo pelo direito da criação. Deus te criou para ser dele. Quando ele diz, sai dessa terra e vem para uma terra, ele está dizendo, olha, eu estou te chamando porque há um direito sobre você. Porque eu sou seu pai. Porque eu te gerei. Você é gerado. Leia Gênesis capítulo 2, para os irmãos observarem que tudo que Deus criou, né? Ele criou cada coisa segundo a sua própria espécie. Mas quando Deus diz, vamos criar o homem, Deus procedeu soprando o seu espírito para dentro do homem. Não fosse o Espírito Divino soprado para dentro do homem, o homem não se tornaria alma vivente. Aí a pessoa querendo fugir dessa suprema verdade, ele diz, mas não vai me dizer que aquele sopro lá é o Espírito Santo. Uma pergunta. Aí eu respondo, você não vai me dizer que além do Espírito Santo existe outro Espírito. Porque o Ruá divino é o Espírito divino. Deus não tem sopro igual você tem, ó. Deus não tem isso. Esse fenômeno, né, é o fenômeno do meu pulmão, que está aqui, do ar que nós inspiramos, que é físico, depois nós expiramos. Isso aqui é um processo totalmente da criação e é um processo físico. Deus é Espírito. Deus não respira igual você respira. A sua respiração é um sinal da sua finitude. Cessa o ar que você respira, acabou. E está cheio de ar, ó. Quem morre com falta de ar, não é por falta de ar. O ar está aqui, ó. Não para. Então, Deus,
quando é dito ele sopra no homem o ruá divino, ali é o Espírito divino. Você, portanto, é filho de Deus. E Deus é o nosso Pai. Então o chamamento, quando diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, está dizendo, você tem que ganhar a consciência definitivamente de que você pertence a Deus, você é da família de Deus, Deus é o seu pai. Alguém diz, mas a Bíblia, o próprio texto diz, é a tua terra, a tua parentela e a casa do teu pai. Então está ratificando. Mas veja que essa terra é uma terra de mentira, é uma terra de ilusão. A terra para a qual foi o filho pródigo, a terra distante, não é uma terra onde reina a verdade. Nós temos que sair deste mundo da mentira para podermos nos reencontrar na verdade acerca de Deus e na verdade acerca de nós mesmos. Vamos encerrar lendo um texto de Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia rapidamente e veja o que diz aqui acerca da nossa experiência do chamamento. Capítulo 2, versículo 17 em diante. Olha, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. 18. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, esse assim, ele resume tanta coisa, ele inclui tanta coisa. Porque olha o versículo 16, volte um pouquinho. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Lembre-se, onde houver a cruz de Cristo, onde houver o Evangelho, não haverá inimizade. Toda e qualquer forma de inimizade, ela é própria do homem alienado de Deus. Então, quando diz no versículo 19, assim, tendo o Senhor reconciliado ambos os povos, judeus e gentios, em um só corpo. No 17, tendo ele evangelizado paz. No 18, abrindo ele, ou concedendo acesso ao Pai em um só Espírito. Desta maneira, assim, já não sois o quê? Estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então diga, eu sou da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. Em nome de Jesus. Assuma essa família para você. A família da reconciliação, a família do Evangelho, a família da cruz, a família do reino de Deus, a família em que o Espírito de Deus é a nossa norma, é a nossa direção, é a nossa força, é o nosso pastor, é o nosso bispo, é a lei de Deus em nós, em que o Espírito de Deus conduz as nossas vidas. Voltemo-nos para o Pai, e para tanto precisamos atender ao seu chamamento. Amém?